Esta é a grande entrevista do Olhar Portugal. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Franz Kafka. Este é o meu pensamento de hoje em relação ao meu convidado, Dr. Fernando Nobre, presidente da AMI. Fernando Nobre nasceu em Luanda, onde viveu até 1964, de onde partiu para o Congo belga, tendo ficado até 1967. Doutorou-se em Medicina na Bélgica, na Universidade Livre de Bruxelas. Iniciou a sua vida profissional ao serviço da Cirurgia Geral e da Urologia. Lecionou como assistente e também foi na Bélgica que iniciou a sua colaboração com os Médicos Sem Fronteiras, de que foi membro e administrador. Regressado a Portugal, fundou a AMI, Assistência Médica Internacional, organização não governamental de que é presidente. Participou em centenas de missões de estudo, coordenação e assistência médica humanitária em mais de 75 países. Dr. Fernando Nobre, fala-me um pouco do trabalho da AMI nestes últimos 30 anos, um marco muito importante, 30 anos. Foi um trabalho efetivamente, exaustivo, podíamos ter feito muito mais, mas sinteticamente 30 anos podem ser definidos por intervenções na ajuda ao desenvolvimento e em missões humanitárias de urgência em 76 países, de todos os continentes, dos 5 continentes, inclusive a Austrália. Foi a abertura de 17 equipamentos sociais em Portugal, no apoio à população mais excluída e mais pobre. Foi desenvolvida uma ação de alerta de consciências, que para mim é algo fundamental e cada vez mais, tendo em conta a situação para a qual o mundo evolui, e depois também o desenvolvimento de toda uma área de proteção ambiental que temos desenvolvido nos últimos anos. Por isso foi uma ação que, sinceramente, com um enfoque em África, mas não só, já como referiu, e bem, eu nasci em Angola, eu vim para a Europa, tinha 16 anos, a primeira vez que pisei o solo europeu, pese embora as minhas múltiplas raízes também deste lado, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, mas, pronto, isso foi a AMI, uma instituição genuinamente portuguesa, fundada em 84, fez 30 anos no ano passado, e que decidiu fazer o que mais ninguém em Portugal fazia e que até hoje mais ninguém fez, que foi uma visão global, uma visão de cidadania solidária global, que extravasou e muito o espaço da língua oficial portuguesa ou da língua de Camões, e porque eu tenho a visão do ser humano como uma visão global, quer dizer, eu sou cirurgião, como já referiu, e eu sei que se operar alguém em Angola ou na China, encontrarei exatamente as mesmas coisas nos mesmos sítios. Somos todos seres humanos. E por isso a mim foi isso. Foi uma visão global do mundo, uma intervenção global, e continuará a ser. Ao longo da sua caminhada como médico humanitário, há já mais de 3 décadas, quais foram os cenários que mais o marcaram, que mais o impressionaram? Olha, posso dizer que, foram muitos, mas para sintetizar, sem dúvida nenhuma, a guerra no Líbano em 1982, quando então o general Sharon cercou a área palestiniana de Beirute Ocidental, onde eu estava a operar. Depois, evidentemente, a Primeira Guerra do Golfo, onde tivemos a atuar no território intermédio entre a Jordânia e o Iraque. Depois, assim sinteticamente, não poderei esquecer o genocídio de Ruanda em 94. Depois, a Guerra Civil na Guiné-Bissau, quase simultaneamente com o ciclone Mitch nas Honduras, em 98 e 99. Depois, não me esqueço a terra onde nasci, uma missão muito difícil na Jamba Mineira,
onde, para ter uma ideia, o médico de Tami era o único médico para 250 mil habitantes. Quando nós em Portugal estamos com uma média de um médico para 400 habitantes. Depois, para não ficarmos por aqui, evidentemente, o tsunami no Sri Lanka em 2004, mas antes disso o terremoto no Irão em 2003. Depois o terremoto no Haiti em 2010. Atualmente, enfim, vem de uma missão, foi o terremoto no Nepal. Mas haveria muitas outras. A guerra Irão-Iraque em 81 também marcou-me particularmente porque fui confrontado com, enfim, pessoas morrendo com queimaduras muito, muito graves e extensas. Por isso são muitas as memórias. Repare que eu pessoalmente já me atuou em 77 países, incluindo Portugal. Eu já atuei em mais de 83, na medida em que tinha atuado antes com os Médicos Sem Fronteiras, mas percorro o mundo incessantemente, ou para estudar novos projetos, ou para dar conferências, e ao longo desse percurso de uma grande caminhada, evidentemente, fui sendo marcado, porque não referi também a Guerra Líbia-Chad em 1981 e 83, quando eu lá regressei, porque não relembrar o Niger, que está hoje com problemas graves, o Mali também com problemas graves, o Burundi também com problemas graves, país onde temos projetos e onde tenho amigos, a República Centro-Africana, enfim, para falar só do continente onde eu nasci, mas poderia relembrar-me de muitas outras situações. Soutor, falemos agora um pouco de África. África subsaariana. Como resolver a crise? Na sua opinião, Dr. Fernando Nobre, como resolver a crise de um problema tão grave, com fome, longos períodos de subnutrição, famílias devastadas, comunidades devastadas, instabilidade social e política, gerações e gerações a caminharem para o exílio? Acredita num desenlace feliz? Infelizmente, a curto e médio prazo já não acredito, porque, e tenho falado muito a esse respeito, até no quadro da lusofonia, porque entendo que os últimos 30 anos da dita ajuda ao desenvolvimento redundaram num fracasso. E para dizer alguns números, embora eu não goste muito de citar números porque são enfadonhos, não nos esqueçamos que a África subsaariana atualmente representa 1/7, grosso modo, da população do planeta. Por volta de 2050, 2060, até amanhã, vai chegar muito rapidamente, a África dita negra ou subsaariana vai representar entre 4 a 5 11avos da população do planeta. Estamos a falar, e já agora, enfim, en passant, eu dos 53 países africanos, ou 54, agora com o Sudão do Sul, eu conheço 47 e tenho uma visão, acho que não perfeita, mas suficientemente abrangente do continente onde eu nasci. E tendo em conta que na maioria dos países da África subsaariana o desemprego jovem ronda no mínimo 30% a 40% e pode chegar a 90%, hoje a pensar num país, por exemplo, como o Zimbábue, mas mesmo em países onde tradicionalmente não têm sido países de conflitos, onde a passação do poder político tem sido, enfim, calma, como o Senegal, embora, enfim, mandatos longos, o Sédar Senghor ficou 20 anos, o Abdou Diouf ficou 20 anos, o Abdoulaye Wade, enfim, tentou ficar também 20 anos, só ficou 14, mas nós estamos a falar de países onde o desemprego é maciço, onde o crescimento demográfico é profundo. Eu estive ainda há bem pouco tempo no Niger, que tem sido notícia ultimamente, com a questão do Boko Haram no norte da Nigéria, mas também com a extravasação já das suas ações para o Niger. O Niger está com um crescimento demográfico de 3,9% ao ano, quer dizer uma duplicação da sua população em 17 anos. O que quer dizer que todos os anos chegam à escola primária perto de 500 mil crianças e não há nenhum país no mundo com capacidade para a criação de infraestruturas
tanto para a área do ensino como para a saúde, do transporte, enfim, que possa responder a tal desafio. E por isso eu creio, assim como já me tinha dito há uns 15 anos em Washington, o então presidente da OCDE, o Sr. Roger Bouvin, um francês, que a corrente migratória sul-norte estamos a assistir, mas não é a única, que há uma também está a desenvolver-se rapidamente, que é de leste para oeste, na Europa, e uma intra-asiática, como tem sido notícias estes últimos dias também. Mas para falar só da corrente migratória sul-norte, nós estamos a assistir apenas a pontinha do iceberg. Daqui a 10 anos no máximo, são às dezenas de milhões as pessoas em marcha para tentarem atravessar o Mediterrâneo. Já não há tempo para se inverter uma tendência que infelizmente não foi tratada com a sua devida atenção e determinação nos últimos 30 anos. E atualmente a maioria dos jovens africanos, e repare só mais um dado, daqui a 10 anos a África Negra vai pôr no mercado de trabalho mais jovens do que o Canadá, mais os Estados Unidos, mais a União Europeia, mais o Japão, mais a Rússia. E esses jovens, como sempre aconteceu na história da humanidade, tudo farão para terem um futuro melhor e está no seu legítimo direito. E acredito que já é tarde. Assim como já é tarde a questão das alterações climáticas e os efeitos que todos nós vamos ter que, enfim, termos que nos sujeitar nos próximos 30 anos. Por isso acredito que já não vamos a tempo para criar um plano de desenvolvimento, fosse qual fosse o seu nome. Há uns anos falava-se de um plano de desenvolvimento para a África do tipo do plano Marshall que tinha havido na Europa após a Segunda Guerra Mundial, com seus aspectos positivos e negativos. Para a África, acredito já é tarde, pese embora o crescimento global do continente africano, que supera atualmente o desenvolvimento na Europa. Só que o fosso é de tal ordem. Reparem, em 40 anos, na África Ocidental, enfim, até onde estamos, o rendimento médio per capita rondava os 5 a 6 mil euros por ano. Na África Negra, no momento das independências, rondava os 400. Atualmente, na África dita negra, subsaariana, onde eu nasci, o rendimento per capita mantém-se exatamente o mesmo, um pouquinho mais, 480, enquanto nós, na Europa, onde estamos inseridos, o rendimento médio ronda já os 28 mil. Isso quer dizer que o fosso norte-sul multiplicou-se por 4 ou 5. E isso são dados inquestionáveis. Daí que, e numa altura em que em qualquer aldeia do Sahel há um painel solar que mostra imagens, enfim, da nossa árvore de Natal, porque independentemente da crise económica ou financeira que possa existir na Europa, relativamente ao que se vive nesses países, que eu também conheço, nós estamos a viver num paraíso. E é normal que a juventude, tendo conhecimento do que se está a passar mais a norte, tenha tendência. É legítimo. Eu reparo, são milhares que morrem, os números ninguém os sabe, porque na travessia transsaariana, repare, estão em movimento milhões de pessoas que venham desde o Zimbábue, desde o Congo. E só temos falado, perdão, Soutor, e só temos falado no problema do Mediterrâneo e não na travessia no deserto. Sim, porque essa ninguém fala, porque ao fim e ao cabo são pessoas sem rosto e muitas vezes sem identidade, até porque eles próprios muitas vezes destroem as suas identidades para não poderem ser repatriados. Mas são muitos milhares que morrem na travessia transsaariana nos 3 eixos, digamos, da Etiópia, da Eritreia, da Somália, tentam chegar para as costas do Egito, da República Centro-Africana, do Congo, do Zimbábue, do Ruanda, Burundi, de novo a ferro e fogo, do Niger, da Nigéria, tentam atravessar, enfim, o Niger para depois chegar à costa da Líbia, e depois há todos os países do Ocidente africano, a começar pela Mauritânia, o Senegal, a Gâmbia, a Guiné-Bissau, etc., que tentam chegar às costas de Marrocos. Então aí 3 eixos migratórios transsaarianos
tremendos, mas só se fala efetivamente dos mortos e mesmo assim pecando muito por defeito, porque se calcula que o ano passado chegaram a Lampedusa cerca de 160 mil pessoas, este ano já se calcula que chegarão no mínimo 500 mil, e a partir de agora por diante vão ser, como dizia há pouco, aos milhões. Daí já estamos a ouvir discursos, desculpe-me, tapafúrdios, completamente descabidos, que não cabe na mente de nenhum ser humano, em que já alguns ousam anunciar que é preciso afundar tudo o que for barcaça que esteja a flutuar no Mediterrâneo, não é? Mas o problema é tremendo, porque associado ao subdesenvolvimento, à fome, à seca, às alterações climáticas que vão agravar ainda muito mais o que já se passa no continente africano, mas também entre nós, na Europa e noutros continentes. Nós não vamos poder evitar um fluxo migratório como nunca antes visto na história da humanidade. Já é tarde. Daí a urgência de resolver o problema nos países de onde são oriundos. Sem dúvida que sim. Todas essas pessoas. Sim, sem dúvida que sim, com discursos frontais. Eu defendo junto de muitos políticos. Pronto, e sabe que eu em Portugal concorri para os 2 lugares cimeiros do Estado. Eu tenho defendido junto de muitos políticos do Sul, e conheço bastantes, como do Norte, que é, mais do tempo é urgentíssimo, se quisermos vislumbrar soluções para daqui a 30 ou 40 anos, que se ousem enfrentar os problemas reais, a saber, uma governação responsável, uma cidadania interventiva, que importa, enfim, ajudar a desenvolver-se, e que nós não estejamos nesse jogo perigosíssimo que temos jogado nos últimos 30 a 40 anos. Enfim, o René Dumont, já em 1960, lançava um grito tremendo, e tinha razão, quando ele escreveu L'Afrique est ma partie, que é aquele jogo do corrupto e do corruptor. Nós todos sabemos o que está a acontecer na Europa, inclusive em Portugal. Corruptos também não nos faltam. Mas entre nós, e pese embora, enfim, a pobreza existir, ela não atinge o dramatismo, a intensidade e a dimensão que ela atinge nos países que eu particularmente conheço. E por isso, não vejo onde é que está a solução. Solução a haver, teriam de se implementar desde já, e repare que eu participo em reuniões, tanto por parte de certas embaixadas ocidentais que me convidam, como por parte até da NATO, que está também atento a tudo o que está-se a desenvolver à volta do Mediterrâneo. Eu não vejo soluções que não surtam efeito daqui a 10, 15, 20 anos, a surtir efeito já para os próximos 30, 40, 50 anos, mas deveriam começar a ser implementadas já. Não vejo a determinação, coragem, conhecimento do mundo por parte de muitos decisores políticos que só começam a conhecer o mundo depois de ocuparem as cadeiras do poder, portanto disso não conhecem coisa nenhuma. E sendo assim, enfim, eu não quero ser pessimista, eu muitas vezes afirmo como um otimista informado, mas não escondo que os próximos 20, 30 anos que aí vêm constituirão desafios tremendos para todos nós, para a própria Europa, porque o afluxo desses imigrantes em massa, é evidente, também vão questionar os sistemas ainda democráticos que temos na Europa. Em relação à atribuição das cotas tão faladas ultimamente, qual é a sua posição, Dr. Fernando Nobre? As cotas é só um epifenómeno, enfim, relativamente a todo este assunto. As cotas, enfim, é um ponto de partida, mas nunca um ponto de chegada, porque, repito, são às dezenas de milhões que vão atravessar. Como dizia um amigo senegalês, só a árvore nasce e morre no mesmo sítio, e mesmo assim, nós vimos em Portugal, as oliveiras foram transplantadas do Alqueva. Mas, em geral, uma árvore morre onde ela nasce. Um empondeiro morre onde ele nasce. As pessoas não. As pessoas
quando sentem que já não há esperança, e a questão de fundo é esta, não há esperança. Repare, para voltar à África. Culpa do Ocidente, que tem que assumir. Com o pretexto da implementação da dita Primavera Árabe, que todos nós sabemos que se correspondia talvez a um apelo genuíno dos povos, mas também foi, enfim, subrepticiamente financiada e estimulada por nós criamos no sul do Mediterrâneo uma instabilidade tremenda. E fechámos os olhos durante muito tempo. Fechamos os olhos, porque repare, não estou a discutir se eram ditadores ou não ditadores, porque se vamos pelos ditadores, enfim, temos um caminho que nunca mais acaba. No quadro dos mais de 200 países no mundo, a minoria são verdadeiras democracias, e mesmo estas são democracias condicionadas pelo acesso do capital, e eu sei do que falo, enfim, pelas contendas onde estive metido. Mas, com a queda do Gaddafi na Líbia, conseguimos destabilizar toda a região do Sahel. Toda. Começou no Mali, estendeu-se ao Niger, ao Tchad, ao Boko Haram. Bom, já tínhamos o foco da Somália, para o qual ninguém se interessou muito em resolver há mais de 20 anos. E por isso, bom, mesmo a Tunísia e mesmo o Egito, ao fim e ao cabo a primavera, resultou na substituição de um marechal por um outro marechal. Eis o resultado da Primavera Árabe. No Médio Oriente, já não satisfeitos com o que estava a acontecer no Afeganistão, criámos o caos no Iraque, criámos o caos na Síria. Eu estive há pouco mais de 2 meses no Kurdistão iraquiano, sabendo que por lá se passa. E como também não fosse suficiente, nós, Ocidente, tivemos que tentar criar o caos entre a Ucrânia e a Rússia. O fato é que nós ajudámos a destituir um presidente eleito e colocámos no poder alguém que nos fosse mais conveniente. Por isso, quando olhamos hoje para o mundo, e estou a olhar para a África, porque ainda recentemente mandei mensagens a amigos no Burundi e no Niger, preocupando-me com o futuro e a sorte deles, nós estamos a falar, e já ninguém fala da República Centro-Africana, porque, enfim, e fui lá tantas vezes, é um país também que conheço relativamente bem. Nós estamos a falar de regiões inteiras do planeta, atualmente centradas sobretudo na norte do Equador, em África, e no Médio e Próximo Oriente, mas que rapidamente se pode estender ao Extremo Oriente com as questões do Mar da China, sem que atempadamente os ditos decisores globais tentassem tomar as medidas preventivas que tivessem prevenido o que aí vem. E com o médico falo. Como diz, mais vale prevenir do que remediar, e mais vale operar uma hérnia programada do que uma hérnia com peritonite. Nós estamos a entrar num mundo cheio de peritonites, em que as cirurgias vão ter que ser radicais e de grande emergência. Não sei se temos cirurgiões à altura para fazer as operações que se impõem no nosso mundo. Dr. Fernando Nobre, na Cimeira do Milénio, em setembro de 2000, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, 189 chefes de Estado comprometeram-se que fossem concretizados 8 Objetivos de Desenvolvimento, entendidos como essenciais, na luta contra a pobreza e a favor da paz no planeta. Quantos destes objetivos foram alcançados? Eram 8 objetivos que tomavam como referência de partida os dados conhecidos em 1990, e para esses 8 objetivos havia metas para 2015. Em função das áreas geográficas do mundo, posso dizer que houve progressos importantes na Ásia Meridional, na América do Sul, e que alguns objetivos, a educação, por exemplo, e a morte materno-infantil, até foram atingidos. Mas nos países da África subsaariana, enfim, estamos muito longe dos objetivos pretendidos. Daí que, atualmente, já não se fala de 2015, estamos a levar objetivos para 2030. Já não são 8, são muito mais, que vai complicar a tarefa. E isso porquê? Não nos esqueçamos que essa cimeira foi exatamente no ano 2000,
Em 2001, 11 de fevereiro de 2001, deu-se o 11 de setembro. A partir daí as prioridades já não foram dadas à ajuda ao desenvolvimento, e ainda hoje são raríssimos os países, tirando um ou outro país escandinavo, que consacre a ajuda ao desenvolvimento, 0,7% do PIB, que tinham sido, enfim, postos como meta para que essa melhoria global pudesse ser atingida. Estamos muito, muito longe do 0,7% do PIB, inclusive para Portugal, e por isso, pronto, houve avanços em certas regiões do mundo, noutras os avanços, enfim, foram extremamente mitigados, para não dizer em alguns sítios nulos. Vamos ver se para 2030 algo mais pode ser feito. Agora, o que eu tenho muito receio, muitas vezes, sabe, são os slogans que se mandam como mantras, como poeira para os olhos. Reparte, já houve um, os objetivos da Alma Ata nos anos 80, do século passado, em que diziam saúde para todos no ano 2000. Uhum. Eu, na altura, brincava, dizia que eles tinham se enganado, o objetivo era para o ano 3000. Uhum. Porque, efetivamente, para termos saúde, precisamos de quadros, precisamos de infraestruturas, precisamos de meios de diagnóstico e tratamento, enfim, precisamos de investimento, precisamos de prevenção, enfim, em programas de vacinação alargados, e o que temos visto não vai exatamente nesse sentido. Por isso, vamos esperar, não para 2030, mas para 2050, que os tais 8 objetivos que tinham sido definidos para serem alcançados até 2015 possam ser alcançados até 2050. Mas, perante os desafios que anunciei há pouco, a saber, a questão migratória que vai tomar o passo sobre qualquer outra preocupação. Barcaças também com imigrantes clandestinos que estão a partir do Bangladesh e da Birmânia, tentando chegar à Tailândia e ao Vietnã, e que estão a ser pura e simplesmente rechaçados. E por isso, os desafios vão ser de tal ordem que eu acredito que os tais desafios que estão agora a ser definidos para 2030 vão passar para as calendas gregas, porque os dois enormes desafios associados, que é as correntes migratórias importantíssimas, agravadas pelas alterações climáticas, cuja imprevisibilidade vão fazer alternar períodos de seca, períodos de chuvas torrenciais, vão fazer com que a fome venha ainda a crescer. Para não falar já dos objetivos geneticamente modificados, que é outro perigo intenso. Enfim, os desafios são grandes, mas também costumo dizer que o otimismo da vontade tem de se sobrepor ao pessimismo da razão. Mas isso vai implicar lutas tremendas. Claro que sim, Dr. Fernando. Dr. Fernando Nobre, de que modo a AMI tem sensibilizado a sociedade civil para a ajuda, o empenhamento, o estar entrosado com a instituição? Penso que nos últimos 30 anos, desde que a fundei, é isso que temos feito, é um dos 4 pilares, seja em conferências nas escolas, nas universidades, nas intervenções, enfim, nos diferentes fora em que eu próprio participo. Ainda na última semana fui falar para a Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e a minha intervenção foi nesse sentido. Antes disso fui falar para o Congresso da Ordem dos Enfermeiros, a minha intervenção foi nesse sentido. Daqui a uns dias vou falar para um fórum da lusofonia, a minha intervenção vai ser nesse sentido. Sempre que vou à televisão, embora confesso que nos últimos anos, enfim, eu estive um pouco aliado dos meios de comunicação, mas o meu caminho é este, são quase 40 anos de intervenção cívica, não são 6 meses. E faz muita falta nesta área. Não, e é até onde eu hoje sinto-me perfeitamente, e sempre me senti perfeitamente à vontade, e não negando os desafios que aí vêm, estamos aqui para, com outras semelhantes a esta instituição, darmos a resposta que for possível. Já que estamos a falar de Portugal, falemos agora um pouco também da pobreza, da desorientação, da falta de coragem de continuar a jornada, dentro do ambiente das dificuldades que vivem hoje
os portugueses? Não, as dificuldades são reais. Permita-me que lhe diga apenas uns números, mais uma vez, embora enfadonhos, são suficientemente esclarecedores. Nós temos em Portugal mais de 1 milhão de reformados com reformas inferiores a 370 euros. Nós, na declaração do IRS de 2012, mais de 60% dos agregados familiares portugueses tinham rendimentos declarados em IRS, em sede de IRS, mais de 60% rendimentos de agregados familiares anuais inferiores a 10 mil euros. Nós temos as taxas de desemprego que temos, nós somos o único país da União Europeia e da Europa que no espaço de pouco mais de 30 anos teve 3 intervenções do FMI, o que só demonstra, enfim, que efetivamente a nossa governação das últimas décadas tem sido, no mínimo, irresponsável e incompetente. E isso são factos indesmentíveis. Pronto, por alguma razão temos esse triste recorde. Mas também digo às vezes, por favor, em vez de condenar o cirurgião, pese embora eles cometidos, a meu ver, nem sempre toda a gente sabe fazer uma amputação bem feita, pergunta-se a quem andou a armadilhar o caminho de Portugal, pondo, enfim, as bombas e as minas que nos levaram à situação a que chegamos. Agora, na área social, a AMI tem 17 equipamentos a funcionar no continente e nas regiões autónomas. Posso dizer que de 2008 a esta parte, as solicitações mais do que duplicaram. Nós sabemos que somos um país estruturalmente pobre e nós sabemos também que, enquanto continuarmos a ter déficits na balança de pagamentos, importações e exportações, dificilmente um futuro risonho poderá nos surgir. Por outro lado, porque não aprendemos com as boas lições dos outros, a ex-primeira-ministra da Noruega, uma médica, a Gro Brundtland, que criou não só o conceito de sustentabilidade, mas foi ela que apostou no mar da Noruega e que criou, que é hoje o maior fundo soberano do mundo. Nós, que sempre tivemos uma história virada para o mar e só o mar é que nos deu história, nos últimos 30 anos ignoramos completamente o maior património que tínhamos. Repare, ali atrás eu tenho um mapa de Portugal com a zona exclusiva económica atual, Portugal continental e regiões autónomas, por isso superfície, fora da água, nós somos pouco mais do que 92 mil km². A zona económica exclusiva já nos estende para 1.700.000 km². E agora, com a extensão da plataforma continental, que nos dá a propriedade do fundo marinho, nós vamos para 4 milhões de km², quer dizer, nós seremos o 8º maior país do mundo, o Brasil passa a 9º. Mas não tiramos proveito disso. E, aí remato eu, nos últimos 10 anos, quando se sabe que pós estudo do nosso fundo marinho, onde há potencialidades tremendas, inclusive na área da medicina, da estética, enfim, e dos minérios, e por que não do gás e do petróleo, nós em 10 anos investimos uns míseros 50 milhões de euros, quer dizer, uma média de 5 milhões de euros por ano. Por isso, em 10 anos gastamos na exploração do nosso fundo marinho o mesmo que para a construção de um dos 10 estados que se fizeram no país. Gastámos o mesmo do que é construir cerca de 40 km de autoestrada. Isso demonstra a falta de visão estratégica, a incompetência, a impreparação, enfim. Nós somos um país com potencialidades extremas. Nós temos hoje uma juventude formada, como nunca tivemos até hoje, mas nós precisamos de lideranças esclarecidas e com visões estratégicas, o que infelizmente não temos tido. O futuro da humanidade está, sem dúvida, nas nossas mãos, Dr. Fernando Nobre. Posso-lhe pedir, para terminar esta nossa interessante conversa, um último pensamento, um último desejo para o futuro dos milhões e milhões de seres em sofrimento
O futuro vai passar, como eu digo, e escrevi num livro, pelo despertar de uma cidadania global solidária, interventiva, ativa, exigente. Porque repare, embora as premissas não estão a ser muito encorajadoras, eu sou daqueles que participou nos primeiros seis fóruns sociais mundiais. Os 3 primeiros em Porto Alegre, no Brasil, depois houve em Bombeim, em Caracas, em Nairobi, etc. O drama da sociedade civil solidária é concentrar em 2 ou 3 eixos fulcrais onde tem de concentrar todo o seu lobby e toda a sua ação. A sociedade civil, por ter, 200 prioridades, acaba por não se concentrar em nenhuma, e daí que este ano, se estiveram atentos, repararam que ainda se falou do Fórum Económico Mundial de Davos, já não se falou do Fórum Social Mundial. Desapareceu. Por isso é um trabalho de longo prazo, mas o problema é exatamente ser de longo prazo e já não temos assim tanto tempo quanto isso para inverter uma situação que está a ser conduzida cada vez mais para o controle de uma ínfima minoria sobre uma raríssima maioria, e daí também a concentração dos meios da comunicação social, porque ao fim e ao cabo está tudo interligado. Os meios de comunicação social estão ligados ao mundo empresarial, que é controlado pela banca. As empresas de sondagens também trabalham ligadas a todo o Clube de Bilderberg, a Trilateral, o Clube de Roma, os fóruns económicos mundiais, etc. Enfim, estão a trabalhar num sentido que é exatamente o oposto daquele que eu acredito que a humanidade precisa. Dr. Fernando Nobre, foi uma honra para mim estar com o senhor. Aprendi muito com o senhor e só espero que a AMI continue a ser o embundeiro forte que tanta sombra e tanta proteção tem dado a tanta gente por esse mundo fora. É uma gotinha de água, mas eu digo, sabe, concretamente, todos os anos, nos nossos projetos espalhados pelo mundo, nós apoiamos diretamente cerca de 1 milhão de pessoas, indiretamente 2 milhões. É uma gotinha de água, sem dúvida nenhuma. Mas, como dizia também um amigo, chefe de uma aldeia no Senegal, ao pé de Thiès, quando eu fui lá inaugurar uns poços de água e um centro de moagem para os cereais, porque, como sabem, em África, as mulheres passam no pilão. Já tem ali um pilão para moer o milho. Moer. E fomos lá, instalámos uns moinhos elétricos e um centro de costura para as mulheres, mas aquilo, sinceramente, era uma ninharia. E eu quase tinha vergonha de estar a inaugurar aquilo. E eu dizia-lhe isso. Ele disse uma coisa que eu também nunca mais me esqueci e que me motivou até hoje. Ele disse, sabe, doutor, para si pode ser uma gotinha de água, mas para nós é um oceano. E pronto. E é verdade. E é isso. No princípio nós vamos escapar. Claro que sim. Vamos continuar. Foi uma honra. Um abraço. Gostei muito. Amiga. Um abraço. Muito obrigada. Obrigado, e até uma próxima oportunidade na grande entrevista. Muito obrigado, doutor. Sempre a vossas ordens. Um abraço. Esta é a grande entrevista do Olhar Portugal. Maria João Oliveira, a rádio em Portugal.